A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. Com o objetivo de duplicar as áreas protegidas das unidades de conservação do Ceará, o Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente amplia suas ações. A meta do CONPAN é trabalhar em parceria com os municípios para garantir melhorias ambientais em todo o estado. O A Prece na TV de hoje conversa com Paulo Henrique Lustosa, presidente do CONPAN. Paulo Henrique, a meta do CONPAN para esse ano é de ampliar o número de unidades de conservação. Eu queria saber quais são os planos, como vocês pretendem, o CONPAN, junto com as outras instituições ambientais, pretendem ampliar essas unidades e o que essas unidades representam para a nossa preservação ambiental do estado. Bom, primeiro esclarecer, a meta do governo para os 4 anos de governo. Então, a nossa meta, desafio que o governador Cid Gomes impôs é que a gente chegue ao final de 2014 tendo dobrado a área protegida do estado, hoje, pelo governo do estado. Então, hoje, o CONPAN gerencia 23 unidades de conservação que ocupam aproximadamente 2% do território do estado do Ceará. Então, a nossa meta é chegar no final com 4% do território protegido pelas mais variadas formas de unidade de conservação. Isso aí vai ser definido em função dos estudos que já vêm sendo realizados por universidades, por organizações parceiras, pelos próprios técnicos aqui do CONPAN, que a gente tem identificado algumas áreas de relevante interesse ecológico e ambiental que a gente pretende propor a sua transformação em unidades de conservação, né? Então, em áreas protegidas. A importância dessas, são muitas a importância dessas unidades de conservação. Claro que as pessoas pensam logo, que é a primeira questão que a gente pensa, que é a questão da proteção da biodiversidade, da proteção do meio ambiente, mas tem outros valores igualmente importantes que decorrem da criação dessas unidades de conservação. Só pensar, por exemplo, o potencial turístico. Hoje, entre as 23 unidades de conservação que o Estado gerencia, estão talvez os principais ou a maior parte dos principais atrativos turísticos ambientais do Estado. A Bica do Ipu é uma unidade de conservação, as falésias do Beberibe, outra unidade de conservação, os monólitos do Quixadá, outra unidade de conservação, o Parque do Cocó, outra unidade de conservação. Então, além da questão da proteção da biodiversidade, da proteção do meio ambiente, há também a ideia, o desafio de preservar esses ativos naturais que o Estado pode e deve aproveitar com turismo, com esporte de aventura. Claro que isso tudo dentro dos limites da sustentabilidade. Então, essas unidades também são espaço de pesquisa, né? Nós temos, por exemplo, no sítio Fundão, no Crato, nós temos um acordo de cooperação com a URCA, com a Universidade Regional do Cariri, para que eles usem a variedade biológica que tem lá para fazer pesquisas sobre medicamentos, o uso da flora da região para a questão de cosméticos, né, para a indústria cosmética, para a indústria farmacêutica. Então, tem uma série de recursos que estão nessas unidades de conservação e que o objetivo é protegê-las para que as próximas gerações também possam ter acesso a esses recursos. O senhor falou em diversidade de unidades de conservação. Na realidade, o que é unidade de conservação? Que a gente pode entender como unidade de conservação nesse universo de áreas protegidas? Bom, são vários os tipos, eu falo da diversidade porque são vários os tipos de unidade de conservação. Nós temos, primeiro, que separá-las entre as unidades de uso sustentável e as unidades de proteção integral. Então, as unidades de uso sustentável são aquelas unidades que você pretende proteger um bioma ou pretende proteger um determinado ativo ambiental, mas que essa proteção não implica em proibir as pessoas ou restringir o uso. Então, as APAs, né, que todo mundo... a APA... Então, as APAs são unidades de conservação de uso sustentável. As pessoas... A área é protegida, a exploração é um pouco restrita, limitada, pelo que a legislação e que o plano de manejo permite, mas as pessoas podem morar lá, podem construir, podem ter atividades econômicas. Em contrapartida, por exemplo, você tem as estações ecológicas ou os parques, que são unidades de proteção integral. Nessas unidades, o uso é muito mais restrito.
né? Normalmente eles vão ser usados para pesquisa, para visitação, para observação, mas obras, construções, atividades econômicas que não a de turismo leve, de visitação, são proibidas, né? Então, a ideia nossa e a orientação que vem nos últimos anos do próprio Ministério do Meio Ambiente é que a gente trabalhe cada vez mais unidades que protejam o meio ambiente, mas que tragam a sociedade, tragam as comunidades para dentro dessas unidades de conservação. Então, nós temos, por exemplo, as reservas extrativistas, que são unidades de conservação protegidas, mas que as populações tradicionais podem continuar fazendo as suas práticas econômicas, né? O Parque das Carnaúbas, lá em Granja, a nossa proposta, parte dele é proteção integral, que é uma área de maior interesse e relevância ecológica, mas parte, onde estão as carnaúbas, é uma reserva extrativista. Por quê? Porque você tem mais de 200 famílias que vivem naquela região e que vivem da exploração da carnaúba, né, para a produção de cera. Então não adianta também a gente expulsar essas pessoas dali para proteger a carnaúba. É melhor que elas, junto com o Estado, protejam a carnaúba, explorando de forma sustentável aquele ativo, aquela riqueza. Então, a nossa ideia é ampliar e, além disso, a nossa meta também, além dessa coisa de dobrar o território protegido, é levar a proteção para o bioma da Caatinga, né? Hoje, o Estado do Ceará tem 23 unidades de conservação, mas, estrito senso, só 2 delas protegem a Caatinga cearense. Todas as demais estão no litoral ou estão nas nossas serras e protegem outros patrimônios, outros ativos ambientais importantes, mas não a Caatinga. Então, a nossa pretensão nessas novas unidades de conservação é aumentar consideravelmente a área de Caatinga protegida no estado do Ceará. E nesse processo de aproximar o homem a essas reservas, é daí que vem também esses novos gestores, não é isso? Que foram contratados, foram selecionados para estarem lá também acompanhando essas áreas de proteção. Na verdade, já existiam, na época, a SEMASSE fazia a gestão das unidades de conservação, agora é o Compan que está fazendo, mas em coordenação com a SEMASSE, e nós fizemos um processo público de seleção para a contratação dos novos gestores das unidades de conservação, né, das 23 que já existem. O que a gente está mudando em termos da concepção anterior é que o governo do Estado hoje encara as unidades de conservação como um equipamento público. Assim como você tem o hospital, que presta serviço de saúde, a escola, que presta serviços educacionais, o parque ou a APA, ou seja, a unidade de conservação, agora ela é vista pelo governo como um equipamento público que presta serviços ambientais. E, com isso, esses gerentes têm uma função que vai além da função de proteger e conservar os ativos ambientais. É essa função de aproximar a unidade de conservação das comunidades e da população que vive no seu entorno ou que visita e passeia nessas unidades de conservação. Então, nós temos essa mudança de concepção. Isso tem implicado em reestruturar as unidades de conservação. Nós vamos, ao longo dos próximos anos, também construir sedes das unidades de conservação para as pessoas terem a quem buscar, terem um espaço físico onde elas possam identificar o gerente da unidade de conservação, as equipes de apoio, para que, de fato, essas unidades de conservação passem a prestar um serviço para a população. Nós não queremos só proteger o patrimônio. Nós queremos proteger o patrimônio ambiental e aumentar a interação dessa riqueza que o Estado do Ceará tem com a população cearense. Só para finalizar, de que forma os municípios eles podem auxiliar nesse processo de construção, de identificação dessas novas unidades de conservação e de que forma também eles serão beneficiados cada vez mais, né, com essas unidades? Eu acho que não só podem, como devem, né? Depois que, agora no final do ano, a presidenta Dilma aprovou o projeto de lei complementar que regulamentou o artigo 23 e definiu as competências dos municípios para a gestão da política ambiental, fica claro e evidente que os municípios também podem, eles criarem unidades de conservação em ativos ambientais que eles considerem relevantes. Então, nós temos estimulado, estamos nos organizando para também apoiar os municípios que se interessem em criar unidades de conservação municipal,
e que possam, com isso, ter seus serviços ambientais também oferecidos para a população do seu entorno. Porque a ideia é mais ou menos essa, né? A União tem algumas unidades de conservação que normalmente são transfronteiriças, ou são no mar, ou que pegam, vamos dizer, áreas que vão interessar mais do que a população de um estado, né? Enquanto que o Estado normalmente vai se concentrar naquelas unidades de conservação que têm uma relevância maior e é conhecida e é valorada por toda a população estadual. Mas isso não impede que o município identifique no seu território algumas áreas que eles acham relevantes, que a população do município considera importante conservar e preservar, e crie suas unidades municipais. E dentro da ideia do sistema estadual de unidade de conservação, há o propósito de apoiar os governos municipais nessa estruturação. Assim como também as pessoas, os indivíduos, podem criar as reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, que também aqui no Compan nós estamos nos preparando para orientar, para dar assistência e orientação aos indivíduos proprietários de terra que eventualmente achem que a sua terra tem um valor ambiental, tem um valor ecológico relevante e, em lugar de vender ou de explorar, prefere transformá-la numa reserva do patrimônio natural do estado do Ceará. Eu queria lhe agradecer pela sua entrevista, dizer que a Prece também ela está cada vez mais, né, engajada nesse processo de fortalecimento ambiental do Estado, e é isso. Eu que agradeço, e a presidenta Eliene Brasileiro tem sido uma interlocutora frequente nossa dentro da ideia de capacitarmos e fortalecermos a gestão municipal para que cada vez mais ela assuma o seu papel, que é o de administrar e gerenciar as ações ambientais que têm impacto direto no território dos municípios. Voltamos aos estúdios. E o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com outros assuntos de interesse dos municípios. O nosso encontro está marcado aqui na TV Assembleia. Para falar conosco ou mandar sugestões de pauta, envie um e-mail para tv@aprece.org.br. Para outras informações e para acompanhar o Aprece na TV, visite o nosso site. Aprece, em defesa dos municípios do Ceará.